Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. No Check-up no rádio desta quinta-feira, vamos falar sobre uma condição de pele que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, a dermatite atópica. Trata-se de uma inflamação crônica da pele, comum em crianças, mas que também pode persistir ou surgir na vida adulta. Coceira intensa, vermelhidão e ressecamento estão entre os principais sintomas que muitas vezes impactam a qualidade de vida dos pacientes. Para entender melhor as causas, tratamentos e cuidados no dia a dia, nós vamos conversar com a dermatologista da Clínica São José, Alana Vanderlei. Alana, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, doutora. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldo, e a todos os ouvintes do Panorama 95. E é uma alegria novamente estar aqui para falar um pouco sobre a dermatologia. O que é exatamente a dermatite atópica e por que ela ocorre? Então, Marcos, a dermatite atópica é uma doença inflamatória na pele, né? Que muito se pensava antigamente que ela era propriamente uma alergia de pele. Mas os últimos estudos, nos últimos anos, tem se visto que ela não trata-se disso, né? É uma condição realmente inflamatória, onde há o desequilíbrio imunológico, assim como na psoríase, né? Essa é uma condição que faz com que a pele tenha muita coceira, né? Uma coceira intensa que prejudica a qualidade de vida do paciente. Além disso, apresenta vermelhidão, descamação, muitas vezes no corpo inteiro. Ela acontece mais frequentemente em pessoas que têm alergia, isso é verdade. Então, pessoas que têm rinite alérgica, asma, que têm um pai, uma mãe que tem essas doenças, irmãos, também vai ter um risco maior de apresentar a dermatite atópica. Agora, quais são os principais sintomas que diferenciam a dermatite atópica de outras doenças de pele? Então, a condição essencial para que a gente diga que o paciente tem dermatite atópica é a coceira. Então, muitas vezes o paciente ele não vai ter nenhuma lesão de pele. Às vezes acontece de ter apenas a coceira e depois apresentar as lesões de pele. Aquela coceira intensa, no caso? Isso, uma coceira intensa que prejudica o sono muitas vezes. Então, são pacientes que não dormem bem, que vivem muitas vezes estressados porque não tem aquele sono reparador. Então, a coceira, e muitas vezes ela vai apresentar a descamação e a vermelhidão na pele. Agora, a condição, ela é mais comum em alguma faixa etária ou grupo específico? A maioria dos pacientes começam a apresentar os sintomas antes dos 5 anos de idade, mas bebês e crianças menores de 2 anos já podem começar a apresentar. E aí, nessa faixa etária, apresenta mais sintomas na região da face, em região dos membros superiores, nos membros inferiores, né, braços e pernas, couro cabeludo. Crianças mais velhas e adultos tendem a ter mais sintomas na região aqui do vinco do braço, né, na frente do cotovelo, atrás dos joelhos, mas também pode apresentar lesão no corpo inteiro. Existe um teste para descobrir a dermatite? Não existe um teste de sangue, né? Muita gente chega no meu consultório dizendo, doutora, não tem nenhum exame de sangue que faça o diagnóstico. E a resposta é não. O médico vai fazer o seu diagnóstico observando a sua pele e questionando acerca dos sintomas mesmo. Então, é isso que faz o diagnóstico. O que é que eu posso fazer para reduzir os sintomas? Então, para reduzir os sintomas, primeiramente tem toda uma mudança de como você vai cuidar da sua pele. Então, primeiramente falando dos banhos, né? Muita gente toma banho de forma inadequada. Pacientes com dermatite atópica não toleram esse tipo de banho, que é aquele banho demorado, que fica todo ensaboado, esfregando o corpo todo, água muito quente, então isso não pode. Então, mudar os hábitos de cuidado com a pele. Por exemplo, o banho deve ser rápido, até 5 minutos. Não deve ser usado aqueles sabonetes que ensaboam o corpo todo, mas nas regiões que são necessárias, 1 a 2 banhos no máximo, né, por dia. E não usar temperaturas muito quentes. Né? Evitar também o máximo que for possível a questão do estresse, da preocupação, que piora também, né? E alguns perfumes, outros produtos, né? Com cheiro, enfim. É mais isso. Fatores emocionais como estresse, por exemplo, podem influenciar nas crises? Sim, com certeza. É uma das principais causas. E aí, como o paciente com dermatite atópica, ele já está estressado por conta da coceira, então outros fatores que pioram o estresse vai piorar a coceira. Então isso é um ciclo meio que vicioso. Fala agora de tratamento, né? Quais são os tratamentos mais indicados atualmente? Os tratamentos, eles envolvem cuidados
tópicos, né? Então, cremes, hidratantes usados na pele. E muitas vezes a gente vai precisar de tomar comprimido ou outras medicações injetáveis. Os sabonetes que a gente indica, geralmente é aqueles com um pH mais tendendo a baixo, né? Porque o pH da pele ele é mais baixo. Então, não pode ser aquele pH neutro, porque muita gente acha que o pH neutro do sabonete vai ser bom, mas não, o paciente com dermatite atópica não vai ser bom. Então, usar o sabonete adequado, chamados Sindets, né? Que eles não espumam muito. Hidratante, que é o principal fator que vai melhorar o paciente. Então, após os banhos, sempre passar muito hidratante no corpo. O hidratante indicado pelo dermatologista, que não é aqueles com cheiro, né? De forma alguma. E muitas vezes a gente vai ser necessário usar pomadas ou cremes de corticoide para poder amenizar aquelas lesões. Mas é interessante a gente pontuar que não se deve usar pomadas de corticoide em grandes extensões do corpo, porque pode ter uma absorção sistêmica, né? E o corticoide, ele em doses altas, pode ocasionar alguns problemas. Era até isso que eu ia perguntar. O uso do contínuo do corticoide pode prejudicar? Muito, né? Tem muita gente que eu já recebi muitos pacientes com sequelas pelo uso de corticoide inadvertidamente. Então, paciente que tem lesão de pele, ia numa farmácia, fazia uma injeção do corticoide e ficava bom, ótimo. Daqui a 2, 3 semanas voltava pior ainda. Então, ficava fazendo esse tipo de tratamento inadequadamente, né? Sem visitar o dermatologista. E aí essa pessoa desenvolveu glaucoma, osteoporose com 35 anos de idade. Então, esse é um dos fatores que a gente é preocupante. Então, o paciente não deve fazer o uso inadvertido de corticoide, deve procurar o seu dermatologista, né? O que eu ia falar também é a questão dos antialérgicos. Antigamente eram muito usados, né, para os pacientes com dermatite atópica, porém a histamina, que é uma molécula que causa coceira, ela tem muito pouco papel na dermatite atópica. Então hoje a gente vê que a coceira causada pela dermatite atópica não é pela histamina, onde seria a ação dos antihistamínicos. Aqui no nosso WhatsApp, 992053030, tem mensagem. Da Marcos, bom dia. Eu tenho isso que a doutora Alana está falando, viu? É horrível. O meu é nas mãos. Eu achava que era alergia de sabão ou detergente, mas vendo ela falar agora, sei que não é. Me acordo várias vezes na noite coçando, chega a dar no sangue, é horrível. Também tem dermatite atópica nas mãos? Então, se está muito localizado nas mãos, eu já desconfio que não seja dermatite atópica. Pode se tratar de uma dermatite de contato alérgica ou irritativa, porque está só concentrado nas mãos. Então, é preciso uma avaliação minuciosa para saber realmente do que se trata. Porque são vários tipos de dermatite, não é isso? Isso, exatamente. Tem para todos os gostos. Vários tipos de dermatite. Ouvinte pergunta, qual a diferença entre a alergia e a dermatite? É a mesma coisa? A gente usa, né, no linguajar popular como se fossem sinônimos, mas não é a mesma coisa. A dermatite, essa inflamação, essa termo ite, se refere à inflamação. Então, tudo que inflama a pele é dermatite. A alergia é apenas uma das causas de inflamação da pele. Então, existem outras inúmeras causas. Aqui no nosso Facebook, o ouvinte pergunta, Alana, meu nome é Laura e tenho uma dúvida. A dermatite atópica é hereditária? Eu tenho um histórico familiar de problemas de pais, aliás, de pele, e estou preocupada com as chances de meu filho também desenvolver. Então, quando tem um pai ou uma mãe com dermatite atópica, quando tem asma ou rinite alérgica, muitas vezes esse problema tende a ser hereditário. Então, sempre faça uma investigação dos pais, avós, tios, primos, para ver se alguém também possui quadro semelhante. Outra pergunta, tenho dermatite atópica desde criança, mas notei que ela piora durante o inverno. Isso é comum? Quais cuidados eu posso ter nessa época do ano? No inverno, na época fria e seca, ela piora realmente. Então, é importante quando tiver nessas épocas, otimizar ainda mais a questão da hidratação, porque a pele tende a ressecar mais. Então, persistir mesmo assim, no hidratante. Sou Sofia, minha filha tem dermatite atópica. Quais são os sinais de alerta que devemos ficar atentos para saber se o tratamento está funcionando corretamente? Então, quando você vai ao dermatologista, ele vai passar o tratamento que você deve fazer e aquela receita tem que ser seguida à risca, né? Muita gente tende a abandonar o tratamento quando vê que a pele já deu uma melhoradinha.
Então, isso é um dos maiores erros que os pacientes cometem, que é não fazer o que está na receita, né? Então, se o médico colocar lá que é para usar a pomada até o retorno, tantas vezes por semana é para fazer do mesmo jeito, mesmo que não tenha lesão de pele. E aí, na reavaliação, ele vê se é necessário diminuir. Não seguir o tratamento do médico é prejudicial bastante, né? Com certeza, porque vai tender a piorar o quadro. A alimentação pode interferir nas crises ou no controle da dermatite? Então, o pessoal tem um ditado popular, né? A comida carregada pode piorar. Isso ainda é uma controvérsia, a gente não tem nenhum estudo ainda que seja conclusivo em relação a isso, mas algumas pessoas pioram com alguns alimentos e eu indico evitar também. E tem algumas pessoas que têm alergia, né? Por exemplo, a ovo, a camarão, algumas outras alimentos, leite, que podem piorar. Essas pessoas específicas, aí tem que evitar esse tipo de alimento, mas não para todo mundo. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas e essa doutora aí. Me diga uma coisa, doutora. Eu tenho uma rinite alérgica muito forte e quando foi o mês passado, eu fiquei muito doente do meu ouvido. Foi obrigada até tomar um remédio forte para poder ficar boa. Me diga se é uma dermatite isso aí. E quando eu quero ficar doente da minha rinite alérgica, eu já conheço porque todo o meu tórax coça. Fale sobre isso aí. Tem alguma relação da rinite com a dermatite? Com certeza. Então tem que ser avaliada. Eu não sei o nome dela, mas... O nome dela é Zezinha. Dona Zezinha tem que ser avaliada na consulta, porque a gente não tem como definir se foi da dermatite atópica ou não, se foi uma dermatite atópica, né, que você tem. Mas essa questão de doente do ouvido, eu não entendi muito bem se foi dor de ouvido ou se foi a descamação. Pode não ter sido dermatite, esse quadro do ouvido dela, então teria que avaliar na consulta para a gente definir. Me chamo Gabriel e tenho muitas dificuldades para controlar a coceira. A sensação de coceira é um dos maiores desafios para quem tem dermatite atópica. Você tem alguma dica para aliviar esse sintoma sem prejudicar a pele? Então, muita gente tende a descontar, né, a ansiedade, o estresse, a preocupação na pele. Então, isso é o que eu mais recebo, assim, no consultório. Paciente que está assistindo televisão e está aqui, nem está anotando. Quando vê, já está a pele sangrando. Eu já cocei aqui em mim várias vezes na sua entrevista já, né? Pois é. Muita gente nem percebe que está fazendo. Então, o que eu gosto de fazer, eu indico o plástico bolha. Então, a pessoa pode pegar um plástico bolha para ir assistir televisão e fica ali com as mãos ocupadas para não descontar na própria pele, se a pessoa realmente tem uma ansiedade muito forte. E é aquela coisa, se você coça, vai dar mais vontade de coçar. Então, é tentar se controlar ao máximo e usar hidratante em vez de friccionar as unhas na pele. E quando sentir uma coceira, passa a mão com hidratante, assim que vai dar uma aliviada. Coçar pode virar um prazer? Eu digo isso porque tem pessoas que como coçar é bom. Pode virar um prazer? Pode, isso pode. Muita gente apresenta isso daí. Então, mas é prejudicial, né? Com certeza. A pele, coitada, é quem está sofrendo. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp. Se a dermatite atópica é hereditária, a única forma de não ter estilo de vida saudável. Você concorda com isso? Então, para paciente que tem dermatite atópica, ele tem que ter um estilo de vida saudável, é obrigatório, para poder controlar também a doença. Então, fazer alimentação saudável e exercício físico regular. Tem mais perguntas. Me chamo Marina. Eu notei que minha dermatite piora após o uso de certos produtos de limpeza e cosméticos. Existe algum tipo de produto que devemos evitar para não agravar a dermatite atópica? É questão de produtos de limpeza, é bem complicado mesmo, porque tem gente que trabalha, né, com isso e não tem como a pessoa não entrar em contato. Mas o que é que eu indico? Sempre usar equipamentos de segurança, né? Usar luvas que protejam, botas, para não entrar em contato diretamente com sua pele. Então, se você trabalha com isso, ou até mesmo dona de casa, se você ainda sofre quando entra em contato com esses produtos de limpeza, sempre usar luvas. Se usar 5 dias e não usar, vai perder todo o tratamento. Tem mais perguntas no nosso WhatsApp. Tem uma coceira no meio dos dedos dos pés. Tem noite que é forte, que dá no sangue. E aí? Aí tem que ver, né? Porque pode ser várias coisas. Uma das coisas mais comuns que acontecem é o fungo, né? O intertrigo, que fica aquela área brancacenta, que o pessoal chama de frieira, que dá essa coceira muito intensa. Então, acho que é mais para esse lado.
Tem cura dermatite atópica? A gente não fala em cura, né, mas a gente pode controlar. Hoje existem medicações novas, que são os imunobiológicos e os inibidores de Janus quinase, que são medicações que controlam o sistema imunológico. E aí essas medicações muitas vezes limpam a pele inteira. O paciente realmente fica zerado, mas é aquela coisa, tomando a medicação, né? Meu nome é Eduardo, sou um adulto, mas recentemente desenvolvi dermatite atópica. Isso é algo comum nos adultos? Pode acometer, pode às vezes iniciar na fase adulta. Já vi pessoas de 50 anos abrir o quadro e a gente fica alerta para investigar outros diagnósticos, né? Então, eu sempre gosto de, quando possível, realizar uma biópsia de pele para confirmar o diagnóstico, quando é na fase adulta principalmente. Outra pergunta aqui do nosso ouvinte, ouvi você agora falando de que existe relação entre dermatite atópica e rinite, né? Sim. Eu tenho asma e me pergunto se as duas condições podem estar relacionadas. Sim, sim, com certeza. Quem tem asma também já tem uma predisposição maior de ter a dermatite atópica. Aí tem que curar, no caso, a asma ou a dermatite, ou os dois? É porque, infelizmente, nenhuma das duas Tem cura. a gente fala em cura, né? Quando se controla uma, a outra também tende a ficar mais controlada. O importante é o tratamento de ambas as condições. Meu nome é Renata, queria saber mais sobre os tratamentos mais modernos para a dermatite atópica. Existe algum tipo de medicamento novo que pode ajudar a controlar? Sim, foi o que eu falei agora há pouco, que é a questão dos imunobiológicos, né? Que são medicações que vão agir contra aquela molécula que está causando a inflamação na pele. E tem os inibidores de Janus quinase também, que eles são em comprimido. E aí também são medicações que cada dia mais está abrindo novos estudos, está saindo coisa nova para esses pacientes para promover uma melhor qualidade de vida. Marcos, pergunta à doutora Alana por que aparecem manchas ou sinais nos braços e nas mãos depois dos 60 anos. Então, isso daí é muito comum aqui na nossa região. Eu acho que ele se refere às manchas devido ao sol, né? Então, a gente chama de melanose solar, ceratose actínica também pode acontecer. Então, após os 60 anos, pode ter esse dano cumulativo do sol, é importante a gente avaliar. Tem mais perguntas no nosso WhatsApp, bom dia. Bom dia, 95, Geraldinho e Marcos Dantas. Pergunta aonde ela atende, onde é o consultório dela, é Marinito, do bairro da Paraíba. Eu estou ouvindo aqui esse programa, entendeu? Diga o local que ela atende para mim. Bom dia, 95. Um abraço, Marinildo. E aí, doutor, quer responder no finalzinho da entrevista? Então, Clínica São José, né? Estou atendendo às terças, quartas e quintas. O meu Instagram é doutoraalana.vanderlei. Aí lá tem o link para marcação. Terças? Terças, quartas e quintas. Então hoje vai atender. Vou atender já já. E marcações aí na própria Clínica São José, não é isso? Tanto na clínica como no meu Instagram, tem um link na bio. Vamos só repetir o Instagram então, por gentileza? @doutoralana.vanderlei. E o número é 849-9425-0803. Só repetir, 849 9425-0803. 0803 para marcação de consultas, é isso? Isso. 99425-0803, ok? E lembrar que a Clínica São José, ela fica na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui, aqui em Caicó. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Eu sou aqui de Pau dos Ferros. Eu queria perguntar para a doutora por que é que meus braços ficam cheios de manchinha preta e nas pernas manchinha branca. Sônia de Pau dos Ferros, um abraço, Sônia, e aí? Sônia, então, essas manchinhas pretas muitas vezes é ocasionada pelo sol e essas manchinhas brancas também, é o que a gente chama de leucodermia gutata. Então, é preciso avaliar, né? Porque às vezes uma manchinha dessa pode ser um sinal suspeito de câncer de pele. Então, é importante a gente ver se não tem nenhuma relação também. Doutora, qual é a parte do corpo que mais dá a dermatite? Dermatite depende da faixa etária. Quando é muito bebezinho, acontece muito nas bochechas, couro cabeludo, na parte posterior dos braços, atrás dos braços e das pernas. E crianças mais velhas e adultos, é mais nas flexuras, nas dobras. Então, atrás do joelho, antes do cotovelo, pescoço, às vezes o corpo todo. E se você não tratar, se você de repente não procurar nunca o dermatologista, o que pode acontecer com a pessoa? A doença ela pode progredir, né? Muitas vezes a doença pode ficar estagnada, mas eu acho muito difícil um paciente que tem dermatite atópica mesmo ficar sem conseguir ir para o dermatologista, porque é uma doença muito
causa muita coceira. Então, a pessoa fica a ponto de insuportável, né? Então, eu acho muito difícil a pessoa não procurar o médico realmente quando está com um quadro de dermatite ativo. Mas pode a doença progredir para o corpo inteiro. Gente, doutora Alana Vanderlei, ela é médica dermatologista, atende na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Peneda, aqui em Caicó. Marcação de consultas pelo telefone 84994250803. Obrigado pela sua participação, viu? Obrigada, até a próxima. 7h30.